O Brasil está fraturado. O discurso do ódio é uma realidade. Um número cada vez maior de pessoas não tem o menor prurido em aplaudir o extermínio de presidiários, criminalizar a pobreza, condenar a homossexualidade, afirmar o sexismo, liberar o pensamento racista e bradar por etéreos conceitos como lei e ordem, que nada mais significam do que a redução da dignidade, da liberdade e da igualdade. Há saudosos da ditadura. E há meninos bobos que não a viveram e que tolamente gritam pelo seu retorno. Quando Pandora abriu a caixa, todos esses demônios saíram das cavernas da alma e agora navegam na internet e ocupam as ruas, sem a menor racionalidade. Não precisamos disso. Nada assim nos engrandece. Por mais erros, por mais crimes, por mais leviandades que a esquerda possa ter cometido, nada justifica abandonar as conquistas da modernidade. Esquecer da dignidade humana e deixar de entender que os homens são um fim em si mesmos. Precisamos de um Supremo Tribunal Federal que esteja acima do efeito manada, que se oponha ao discurso do ódio, que esteja para além do retrocesso social, que seja tolerante com as diferenças e que tenha a grandeza de perceber o mundo em que vivemos. Não podemos retroagir ao ponto de confundir direito com moral, misturar religião com decisão judicial e esquecermos que mais lágrimas foram derramadas por preces atendidas do que por preces rejeitadas. Necessitamos de um jurista que tenha um conteúdo que a corte exige. Alguém de conhecimento bastante para não chegar ao tribunal tão somente pela porta da burocracia. Necessitamos de alguém maduro e equilibrado, que não esteja de braços dados com as prévias condenações midiáticas. Que não confundam o papel do juiz com o do herói do desenho animado, pois chega de convivermos com Batman e Superman na vida cotidiana. Alguém que também não esteja disposto a fazer letra morta de um processo e de uma investigação que colocaram o país no caminho certo do combate à corrupção. Não precisamos de um algoz das nossas poucas virtudes. Muitos desejam, mas poucos possuem o equilíbrio, o conhecimento, a independência, a tolerância e a altivez do último ocupante da cadeira. Teori fará falta. Oxalá o indicado reduza o mais possível a inevitável saudade. Bom, eu resolvi usar o texto do desembargador federal, professor e escritor Ney Belo, que é daqui do Maranhão, por entender que ele representa um sentimento que está em todo brasileiro mais esclarecido. Mas, afinal, o que o povo sabe ou pensa do STF, do Executivo e do Legislativo? A repórter Vanessa Oliveira foi procurar. Veja na reportagem. No Brasil, nós vivemos o Estado de Direito, com a divisão dos poderes e uma Constituição para reger tudo isso. Um Estado de Direito deve ser entendido como um Estado no qual os poderes públicos são regulados por normas e por leis. A divisão dos poderes pela Constituição é feita entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, cada qual com sua função na organização da sociedade. Ao Poder Executivo, cabe a administração do Estado, a movimentação dos serviços e da máquina pública. O Poder Legislativo cria, faz a discussão e aprovação das leis, conforme a necessidade da sociedade por ele representada. E, por final, ao Poder Judiciário cabe o julgamento dos conflitos, agindo de forma imparcial, pautado pela obrigatoriedade do cumprimento das leis. O órgão mais alto do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal e também o mais comentado nos últimos dias. Os componentes deles são chamados de ministros. Mas será que o povo sabe o que é o STF e o que os seus ministros fazem? O senhor sabe o que é o STF? Também não, não sei não. Supremo Tribunal Federal? Também não. E os ministros que estão lá, o senhor sabe quem são? Também não. Nem o que fazem? Nem o que fazem. Ele julga as causas que os juízes federais não conseguem resolver, mandam para lá para o Supremo, é a Suprema Corte do país. Sim, é o Supremo Tribunal Federal, né? Eles estão ali para julgar, acho que é o cargo mais alto, né, do Poder Judiciário, né, do país, não é isso? Bom, apesar de nós termos várias informações na mídia, tanto escrita quanto televisionada,
O povo ainda se confunde em entender o que é o STF, o que o ministro faz, a diferença do ministro de Estado para o ministro do Supremo. E eu estou aqui no debate jurídico com dois amigos, é o doutor Joabson Júnior, obrigado, doutor, pela presença, e o doutor Ronaldo Ribeiro, que vai compor junto conosco esse momento de discussão. Doutor Ronaldo, a gente pode observar que ainda existe uma certa dúvida quanto o que é o STF, o que o ministro faz. A minha primeira pergunta ao senhor é o seguinte: quais são os requisitos para se chegar ao STF como ministro? O que é necessário que a pessoa tenha, os requisitos realmente taxativos que tem na Constituição? Bem, primeiro, ter mais de 35 anos e menos de 65. É o primeiro requisito. Segundo, notável saber jurídico. Terceiro, reputação ilibada. Bom, esses são os 3 requisitos que o caput do artigo da Constituição estabelece para que ele seja nomeado pelo presidente da República após a sabatina no Senado e por sua maioria absoluta. Eu só acho que fica meio subjetivo, meio aberto e pode, de repente, franquear essa possibilidade a qualquer outro profissional que não seja da área do direito? De fato, e quem tem um conhecimento já viu que outros ministros para compor o STF não eram da seara jurídica, né? A gente entende, doutor Jobs, que é um cargo político, né? Sim. Não deixa de ser um cargo político, indicação do presidente. Ao seu ver, como deveríamos estar escolhendo esse ministro, já que é realmente um cargo muito importante? De repente, fazendo uma prova, de repente, por indicação política, ao seu ver, como deveria ser escolhido o ministro? Fidelix, apesar de não concordar da maneira como é escolhido os ministros, eu entendo muito bem a intenção de quem criou a lei, legisladores, entender, de botar alguém na corte maior do país, pessoas comuns, qualquer cidadão. Então a ideia dele foi basicamente essa, não botar aí no monopólio apenas magistrados, mas sim qualquer um do povo, qualquer cidadão, para ter uma outra visão, e não só jurídica, mas mais ampla a visão dele. Doutor Ronaldo, nós fazemos prova para promotor, para juiz, e de repente para o ministro não poderia também ir nessa via? Como o colega falou, acho que a intenção do legislador foi exatamente isso, colocar aquele cidadão que vai julgar, né, os problemas maiores da sociedade, do Brasil, né, aquele de notável saber jurídico e de reputação ilibada. Porque, veja bem, a pessoa que faz a prova pode ter ou não ter a reputação ilibada. Entendi. Já vai de encontro. Né? 35 anos, por que estabeleceram uma idade? Eu acho que exatamente como o cidadão com maior conhecimento de vivência, porque o STF ele julga exatamente isso, coisas que vai influenciar no teu cotidiano, na tua vida. Acho que o Jobs ele foi bem feliz nessa situação. Jobs, para chegar até o STF, o que já veio acontecendo anteriormente? Quando uma situação, um caso chega até o STF? No caso da competência do STF na Constituição, são situações que vão de encontro à Constituição. Essa é a premissa básica de como chegar ao STF, né, que é através, em muitos dos casos, do recurso extraordinário, que são aqueles que chegam até o STF e lá são decididas que, em alguns casos, tem repercussão geral e que em todos os tribunais, logicamente, abaixo dele, terão que cumprir. Bom, estamos aqui participando do debate jurídico do programa Justiça em Ação. A sua participação é importante através do nosso e-mail que você está vendo na tela, programa justiçaemação@gmail.com, e também através das nossas redes sociais, através da fanpage do programa e também do nosso Instagram. Você pode mandar sua pergunta, tirar sua dúvida e com certeza estaremos lendo aqui no programa. Doutor Jobs, o que é que o senhor acha da entrada de um ministro tão novo como foi o Dias Toffoli? Nós temos que avaliar aí duas situações, a parte legal, né, e a parte moral. Dias Toffoli, ao ser indicado pelo STF, ele preenchia todos os requisitos. Assim como poderia ser ele, poderia ser outro a compor a Corte Suprema do Brasil. Mas na parte moral, por ele ter uma ligação partidária com o que ele indicou, eu entendo que não seria viável, e moralmente falando, a indicação dele à época. Doutor Ronaldo, a questão do Alexandre de Moraes não é semelhante ao que o doutor Jobs falou? Fidelis,
você é da seara jurídica também, estudante de direito, sabe muito bem que com certeza já deve ter estudado os livros de Alexandre de Moraes, assim como eu já estudei, o doutor Joab já estudou. Reputação ilibada, fato. Notório saber jurídico, fato. Eu não acho diferente, porque tem a questão legal. A questão moral também é partidário. Ele foi filiado ao PSDB. Entendeu? Então, eu não vejo, com a devida vinda do doutor, essa questão moral. Não, a gente não está discutindo isso aqui. Né? A gente está discutindo aqui o que a Constituição estabelece. Quais são os requisitos? Como ele falou, preencheu, não vejo. Aí vai ao Senado, com a sua sabatina, ver se realmente ele preenche esses requisitos constitucionalmente previstos. Felizmente, minha posição é de encontro ao doutor Ronaldo com relação a isso. Eu acho que o cidadão hoje, existe uma crise muito grande hoje, institucional, no judiciário, no legislativo e no executivo. Então, a partir do momento que eu indico alguém por causa de um partido, né, partidariamente, eu estou ofendendo tudo aqueles preceitos que o cidadão hoje de bem não quer. Então, na sua visão, não tem que ser só os requisitos taxativos, tem que analisar toda a circunstância, a sociedade. Sim, toda uma análise subjetiva e, claro, também tentar um pouco ouvir a sociedade, ouvir o clamor público para que possa ser indicado alguém para um cargo tão importante no Brasil. Com a devida vinda, doutor, essa questão, se a gente colocar para o público, tá escolhendo os nossos ministros, é um pouco complicado. Aí vai politizar a situação. Você viu, não é, a minha situação política, se eu votei ou não votei na presidente, ou no Temer, ou no Aécio, não. Às vezes a pessoa está lá e é uma questão, eu votei, mas queria que tivesse lá e na hora não estava. Então, se a gente for tentar popularizar isso, eu acho que podemos ter ministros sem a capacidade, sem aquele saber, sem até a questão moral. Que aí vai politizar o STF. É porque como ocorre com o júri popular, no caso. São 7 júris, 7 jurados, que não têm nenhuma formação jurídica, mas estão ali julgando um crime grave que é homicídio. Então, qual a ideia do legislador? Botar pessoas ali que não têm curso nenhum de direito, mas têm reputação ilibada, para julgar alguém. Então, a ideia do legislador é botar alguém lá nesse mesmo patamar. Bacana. Bom, quero agradecer ao doutor Joabson Júnior, ao doutor Ronaldo Ribeiro. Doutor Ronaldo, obrigado pela presença. Doutor Joabson, obrigado pela presença. Foi um prazer, uma honra tê-los aqui. E, meu irmão Ronaldo, o programa foi realmente sua participação tudo justo e perfeito. Em ambas, está certo. Valeu. Bom, vou de intervalo. Na volta tem mais Justiça em Ação.